Bem-vindo à Natureza Sem Idade. Esta é uma nova rubrica que dá voz à natureza e procura enriquecer o seu conhecimento sobre o mundo natural. Nasce em parceria com o projeto BioSenior, um projeto de educação ambiental dedicado aos séniores, promovido pelo município de Lousada. Quem lhe traz esta rubrica é Mariana Cardoso, coordenadora do projeto BioSenior, e contará também com a participação de avós que queiram dar o seu testemunho sobre os temas abordados e que, ao mesmo tempo, queiram experienciar um momento de rádio. Olá, caro ouvinte! Vou lançar o tema deste episódio com uma adivinha. Então vamos a isso. Qual é coisa, qual é ela que voa atarefada de flor em flor e nos dá mel e amor? A resposta é... a abelha melífera, pois claro. Sabia que espécies de abelhas existem muitas, mas capazes de produzir mel só a abelha melífera e mais nenhuma? É verdade. Se falarmos da diversidade de abelhas em Portugal, estão descritas 722 espécies, mas destas apenas a espécie Apis mellifera é capaz de produzir um dos doces mais apreciados no mundo. O valor gastronómico, medicinal e comercial do mel e até do pólen, considerados superalimentos, torna a abelha melífera alvo de grande admiração pelo homem, como nenhuma outra. Mas e as outras 721 espécies? As chamadas abelhas silvestres, que não produzem mel, são normalmente mais solitárias e discretas, mas não menos importantes para a natureza em geral e para a polinização em particular. Na verdade, todos os insetos são animais dos quais dependemos para viver e nem imaginamos o quanto. Por exemplo, para que as plantas reproduzam, é preciso que as suas flores sejam polinizadas. Ora, esse trabalho é feito em grande parte pelos insetos, como as abelhas, que ao alimentarem-se do pólen e do néctar das flores, transportam nos seus pelos esses pauzinhos mágicos, potenciando a fertilização das flores e, consequentemente, a reprodução sexuada das plantas. Pequenas e frágeis, mas capazes de ajudar ao sucesso de cerca de 75% das culturas agrícolas a nível mundial. E por que é que se ouve tanto falar que os insetos polinizadores estão a desaparecer? Desde as monoculturas de eucalipto, por exemplo, ao uso de pesticidas ou ao aparecimento de rivais exóticos implacáveis, falo da vespa asiática, mas existem outras, e até mesmo à falta de conhecimento das pessoas sobre o impacto de certas práticas, tudo isso contribui para que existam cada vez menos insetos polinizadores, como as abelhas, o que é realmente preocupante. Caro ouvinte, é com muito gosto que trazemos mais uma vez a voz da experiência até à sua rádio. Apresento-vos o meu convidado de hoje, o Sr. Joaquim Ferreira, tem 61 anos e vem falar-nos de uma das suas grandes paixões, as colmeias. Boa tarde, Sr. Joaquim. Boa tarde. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite em participar nesta nossa conversa. Então, a primeira pergunta que se calhar lhe faria era: como é que as abelhas cruzaram o seu caminho? Ora bem, elas cruzaram o meu caminho foi... deixei o estrangeiro, não é? E vim cá para Portugal e para ter uma atividade, pronto, estar assim, mais apto ou ocupado Sim. a alguma coisa, dediquei-me às abelhas. Sim, mas porquê as abelhas e porque não outra coisa qualquer? Já tinha algum contacto com as abelhas? Eu nunca tive, só quando era criança foi uma das coisas que eu sempre gostei. Sim, então ficou um bocadinho na memória. O bichinho ficou sempre na cabeça. E quando teve a oportunidade, de ir para Portugal, dedicou-se bastante às abelhas. E foi isso que no fundo o fez tornar-se apicultor, não é? Sim, não escrito, não é? Porque pronto, ainda não tinha chegado a este ponto, mas Sim. agora pronto, como cada vez estava a expandir mais, mas também me deu a coisa de dizer assim, vou deixar que até que as dei a um senhor. Sim, deixou recentemente o hobby, digamos. Sim, sim. Era um hobby para si, era nos seus tempos livres, dedicava-se muito às suas abelhas, porque quem tinha um carinho muito grande, não é? Sim, e gostava muito, e gostava e gosto. Sim, continua a gostar. Eu não fiquei desligado dela. Sim. Mas é a maneira de... Eu também, até pela própria família, não é? Querer ir visitar o meu filho
à Suíça, os meus netinhos Sim. e tudo, eu precisava de ter alguém que me cuidasse. Das abelhas. Se fosse um dia ou dois, é Claro. uma coisa. Agora, uma semana ou um mês Claro. ou dois, já não poderia. Sem dúvida. Não Precisava de alguém que poderia ter. cuidasse delas enquanto não estava cá, porque Então, elas precisam de muitos cuidados. Também já lhe vou perguntar um bocadinho isso. Portanto, chegou durante os tempos em que tinha várias colmeias, quantas é que chegou a ter, assim, no total? No total já tive quase 20. 20 colmeias, isso dá milhares de abelhas, cada colmeia tem muitas abelhas. Já é muita coisa. São muitas abelhas. muita coisa. E pronto, que tipo de cuidados então é que tinha que ter com as suas abelhas? Portanto, em termos de alimentação, de limpeza. E de limpeza, eu passava horas em limpeza, mas era após, pronto, que tirasse o mel. O mel. Os quadros que se estragavam, eu fervia-os numa panela, que era para tirar a cera velha que existia, não é? Sim. E a nova, que é depois para reproduzir outra vez novamente. Sim. Aquilo dá para tornar a utilizar, Sim. para tornar a fazer a placa da cera. Para ela voltar novamente a ir depositando o pólen e depois novamente a produzir o mel. E dava. Em termos de alimentação, por Em termos exemplo. de alimentação, era preciso comprar uma pasta que se compra, ou então um sirope que nós fazemos, artesanal, não é? Sim, pois porque, só explicando um bocadinho para quem não sabe muito bem, como é que funciona a alimentação das abelhas, portanto, quando elas têm muitas flores, não é? Se quiser explicar um bocadinho esse ciclo. Quando há muita flor ou muita floração, não é preciso alimentar. Pois. Não é porque isso, elas alimentam-se a elas próprias e ainda nos dão o mel. Exatamente. Não é? Ainda nos dão o mel. Agora, a parte do inverno, quando chove muito, elas não saem da colmeia para fora. Pois. Então nós temos umas, Um frasquinho, por exemplo. Não é um frasquinho, é uma caixinha de plástico. Sim. Onde tem um dispositivo que se põe para que elas não caiam mesmo ao líquido. Pois, lá dentro. Caiam lá dentro, não é? Elas andam só na beira a chupar, não é? Sim, A alimentar-se, sim. mas para não afogarem, Sim. não é? Elas têm isso tudo e nós deitamos dentro daqueles daquele aparatozinho que compramos, não é? Sim, Portanto, e durante esse tempo, portanto, elas estão-se a alimentar disso, não têm o pólen propriamente dito, não é? Sim. E conseguem produzir mel na mesma durante essa altura? Não conseguem. Nessa altura elas não conseguem. Só estão a cuidar delas próprias. A alimentar elas próprias e a alimentar a rainha para que não morra e para ter alguma. Que fazem a criação, porque se elas não tiverem alimentação também não há criação. Sim, exatamente, é verdade, elas têm que cuidar delas mesmas para depois durante a altura da primavera e tudo conseguirem produzir o mel, não é? E visitar as flores. Não é, porque a rainha é muito especial, ela come só geleia real. Pois, não come qualquer coisa. Não come qualquer coisa, não é? E é por isso que elas precisam de tratá-la como uma rainha, na verdade, não é? Elas tratam mesmo como uma rainha. Pois, é muito curioso. Não se chamava rainha. É verdade. Eu até lhe ia perguntar algo relacionado com isso, que é, o mundo das abelhas é muito curioso, não é? Por todas estas particularidades que elas têm de trabalho de equipa, de entreajuda e de se dedicarem a um elemento da família, digamos. Sim, a rainha é o elemento da família mais poderoso. Sim. Mas ela tem as obreiras, ou tem uma vária. Estão por equipas. Por equipas, exato. São por equipas. Umas vão procurar o mel e vêm dizer às outras onde há o mel. E elas vão.
umas ajudam umas às outras. Pois. Elas trabalham todas em grupo. Exato, e cada uma tem uma função muito Cada uma tem específica uma função. em cada colmeia, não é? Umas vão buscar água, outras vão buscar mel, outras vão buscar pólen, Pois. outras, todas têm o seu trabalho. Sim, E sim, todas trabalham sobre a ordem da rainha. pois. Ela é que comanda ela, as tropas. ela é que comanda aquela família toda. É verdade, era isso que eu lhe ia perguntar, assim, como é que o senhor Joaquim, tendo passado tanto tempo a ver as abelhas, a ter esse trabalho todo de entre ajuda e de equipa, como é que via isso? Eu lembro-me que uma vez me disse que era incrível ver as abelhas todas atrás da rainha, portanto a rainha Sim, na sim, direção que ela fosse. É impressionante isso. A rainha, elas cobrem a rainha, elas protegem a rainha de tudo. De qualquer De perigo, qualquer perigo, falta de alimento. Tudo. Pois, Elas estão sempre sobre a rainha, sobre Pois. a mestra. Pois, sim, sim. Que é que lhe dá o poder, sim, porque ela sem rainha é como um barco, isto é fora das abelhas, Sim. é um barco no mar sem remos. exatamente, Não é? exatamente. Elas são igual. Elas sabem que também têm que se dedicar à rainha porque elas é que depois recebem as ordens, da rainha, da não é? rainha. Exatamente. E ele perguntar se acha que o modo de vida destes animais, portanto, o trabalho de equipa, cada uma cumprir a sua função, a entreajuda, acha que isto podia ser um bom ensinamento até para nós, enquanto comunidade, também aprendermos a viver um bocadinho melhor em conjunto, porque... Ora bem, eu acho que sim, não é? Mas não sei. As pessoas se calhar não conhecem muito bem Não é? o... Quem não conhecer e quem não tiver gosto disto, Sim. não é? Porque isto é uma atividade que é preciso muito trabalho, Claro, não é? não é Isto só ter as não é abelhas só ter as e tirar o abelhas mel. e tirar o mel, isso não dá. Temos de ter muita dedicação a isto e muito trabalho, tudo. Temos de nos dedicar mesmo para seguir uma coisa da apicultura a fundo, Claro, dedicar-nos mesmo a este trabalho. sim, claro, não dá para se desleixar com as abelhas. Porque se deixar, pode em 8 dias ter tudo bom, mas passado 15 pode ter tudo a ficar morto. Ou doente ou morrerem doente, mesmo. não é? Mas realmente era um bocadinho a questão de realmente como nós às vezes podíamos inspirar-nos enquanto sociedade, não é? No modo de vida de determinados animais e sem dúvida que as Sim, colmeias mas seriam um bom exemplo, não acha? Eu acho que sim, que devia ser, mas para a juventude, não é? Para uma pessoa hoje que tenha 20 anos ou de 20 para cima, ou começar uma atividade, o seu próprio trabalho, Sim. não é? Porque isto praticamente faz parte da agricultura, Sim. não é? Isto faz... Até há pessoas que têm abelhas também, têm campos agrícolas, não é? E têm as colmeias. As colmeias lá. Isto praticamente é uma coisa da atividade da agricultura, mas hoje a maior parte da juventude ninguém quer isto. Pois, sim, acabamos por ingressar pelos caminhos mais académicos e deixamos desvalorizamos aquilo que a natureza por si nos pode dar, não é? E irmos por outros caminhos que tentar dinheiro mais fácil, não é? Sim, acaba por termos que dedicar isto muito. praticamente só colhemos uma vez por ano. É um produto sazonal e só Sim. por aí também, não é? E os outros tipos de trabalho espinhamos todos os meses. Pois, não é? Sim. São aqueles trabalhos que dão a sensação de que uma pessoa está durante muito tempo sem conseguir ter nenhum lucro ou nenhum produto. Tem de ter posses para sustentar isto e depois ir reembolsar aquilo que gastou. Claro. Não é? Mas pode não ter, se não for um ano de produção, só teve prejuízo.
Pois, exato. Não é? Se não for um ano de boa produção, só teve prejuízo. Pois, mas se calhar lá está, se for uma pessoa que tenha muita paixão por aquilo que está a fazer, no ano seguinte Sim, ganha motivação e sim, volta sim, outra vez. Volta. Pronto, se for uma pessoa que realmente tenha sofrido tantas Porque eu também já tinha obstáculos, bastantes e morreram muitas e eu continuei. continuou sempre, achava que valia a pena Sim, pelo sim. gosto e também pelo mel e pela atividade em si, não era? Pronto, olha, muito obrigada mais uma vez, Sr. Joaquim, e até uma próxima. Muito obrigado também. Se gostou desta rubrica, visite a página da internet do município de Lousada na secção Ambiente e conheça todos os projetos desenvolvidos pelo setor de conservação da natureza e educação ambiental. E ainda ver a rubrica em vídeo na página do Facebook da Rádio Vizela. Até à próxima edição! E já agora, respeitando as medidas recomendadas pela DGS, não deixe de aproveitar o ar puro dos ambientes naturais para nutrir a sua saúde e bem-estar.